O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E porque eles reconheceram ao partir o pão, porque eles reconheceram que Jesus ressuscitou, o nosso coração, ele exulta, porque nós buscamos o Senhor. Vamos cantar isso de novo. E cantemos com alegria. Exulte o coração
dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor, exulte o coração, dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Mais uma vez, exulte. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Assim como esses discípulos que caminhavam para Emaús, assim é a igreja a proclamar que Jesus ressuscitou, que Jesus, Ele vive. E por isso eu quero te convidar neste primeiro momento, nesta homilia, a você proclamar essa boa nova a teu irmão. Exulte, exulte com alegria, exulte o teu coração, porque tu busca o Senhor, mas o Senhor que ressuscitou. Então diga isso ao seu irmão e vamos cantar mais uma vez. Olha para o teu irmão e diga para ele: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Alegrai, meu irmão, você que busca o Senhor. Proclama isso com alegria, porque você é membro dessa igreja a proclamar que Jesus ressuscitou. E hoje eu quero proclamar sobre os quatro cantos, sobre os telhados, através dos meios de comunicação, a dizer a você que nos acompanha neste momento, que o Senhor ressuscitou. Diante das suas realidades, diante daquilo que você está vivendo, hoje eu te proclamo: Jesus ressuscitou, meu irmão, e que a força do ressuscitado adentre tua vida. Vamos cantar mais uma vez, com muita alegria, meus irmãos. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. E vejam que maravilha, porque os discípulos que caminhavam para Emaús, eles reconheceram que o Senhor ressuscitou através de duas realidades. A primeira, pela palavra, porque Jesus, Ele começa a caminhar com aqueles homens. Então a primeira via foi através da palavra, que o próprio Cristo se faz ali na vida deles. É o próprio Cristo a falar com eles, a perguntar a eles, a questioná-los diante de tudo que eles estavam vivendo. E a segunda realidade, ao qual eles reconheceram Jesus, foi através do partir o pão. Foi no partir o pão, distribuir a eles, que eles reconheceram que era Jesus, que Ele havia ressuscitado. Eles reconheceram que o Senhor deles vive, estava com eles, caminhava com eles. Eles reconheceram o Senhor Jesus. Eles reconheceram o Senhor que sentou à mesa com eles, o Senhor que pegou o pão, o Senhor que abençoou, partiu e distribuiu. A igreja vem anunciando, proclamando a cada um de nós que o Senhor ressuscitou pela mesa da palavra, que nós acabamos de ouvir o anúncio da palavra, a proclamação do Evangelho. E daqui a pouco a igreja também, há 2014 anos, ela tem proclamado no partir o pão, através da Eucaristia, meu irmão e minha irmã. Por isso o nosso coração deve se exultar, deve exultar. O nosso coração deve ser como o coração desses discípulos, quando reconheceram Jesus, que depois partilhavam dizendo: mas o nosso coração não ardia com as explicações do Senhor?
não ardia com a fala do Senhor? Para aqueles que vivem o ressuscitado, para aqueles que assumem a fé no ressuscitado, o meu e o teu coração precisa arder de alegria, meus irmãos. O exultar, como diz o responsório, deve ser esse coração que se arde pela presença, pela certeza, pela fé e esperança do Senhor que ressuscitou. Então diga para esse teu irmão nesta manhã, que o coração dele deve se arder de amor, deve ser tomado por essa paixão pelo Senhor. Diga isso para o teu irmão, alegre esse irmão que está ao seu lado. Seja você agora ser esse discípulo a voltar para os 11 e dizer: olha, Jesus ressuscitou. Olha, teu coração deve se alegrar também, porque Ele ressuscitou, minha gente. Você, André, que está fazendo aniversário hoje, minha querida, mais um ano que Deus te dá para anunciar para os 4 cantos: Jesus ressuscitou, meus irmãos. E você aplaude essa verdade, aplaude essa verdade, porque a tudo aquilo que você esteja vivendo hoje, a todas as suas lutas, a todas as tristezas que batem à porta, porque somos humanos, elas não devem ter o lugar privilegiado no teu coração, mas o teu coração deve privilegiar o ressuscitado, o Senhor Jesus, meus irmãos. Por isso que eu inicio já com o final do Evangelho, do encontro destes homens que se deram pela palavra e pela Eucaristia. Mas o Evangelho, meus irmãos, assim como a leitura de Atos dos Apóstolos, ela vem nos advertir, vem nos exortar a uma realidade que nós precisamos ter atenção. Porque esses discípulos que estavam indo para Emaús, eles estavam caminhando, olhando para uma realidade que nos rouba esta alegria do ressuscitado. Observem que eles, diz o Evangelho, estavam tristes, com um olhar sem esperança, então frustrados, decepcionados, partilhando, e numa distância longa, que vai falar que são para mais de 10 quilômetros, somente um olhar negativo, um olhar para baixo, um olhar que não tinha alegria, um coração tomado pela desilusão. Quando nós caminhamos desta forma, meus irmãos, nós perdemos a alegria do ressuscitado. Passamos a ser como aquele mendigo na porta da igreja, na porta do templo chamado Formosa. Por mais que o templo, vou fazer aqui só uma analogia, por mais que o templo seja belo, por mais que a igreja seja a manifestação privilegiada de Deus na nossa vida, por isso nós sempre caminhamos para a igreja, mas quando temos esse olhar, a beleza do templo, da manifestação de Deus não consegue adentrar em nossa vida, porque nós não permitimos, uma vez que nos deixamos ser tomados pela desilusão, pela tristeza. E vejam mais uma coisa interessante e importante aqui ressaltarmos: eles já haviam ouvido aquelas mulheres falar, Madalena falar para ele: olha, o sepulcro estava vazio, os anjos nos disseram: Jesus vive. Eles já haviam recebido o anúncio, elas haviam visto a pedra que já não mais tampava o sepulcro, e mesmo eles ouvindo aquelas mulheres, continuavam com o olhar para baixo, decepcionados. Veja a força da decepção quando nós não olhamos com fé a boa nova que nos é anunciada. E eles também tiveram outro relato, porque aquelas mulheres foram falar para os discípulos, e eles também já tinham ouvido os 2 discípulos, Pedro e João, que correram. João que chegou primeiro, mas não entrou, respeitando a hierarquia, permitiu que Pedro adentrasse no sepulcro, para depois entrar.
viram que não estava Jesus ali. E mesmo tendo ouvido aqueles discípulos, caminhavam para Emaús de cabeça para baixo. É bem essa expressão mesmo, cabeça para baixo. Porque quando nós permitimos que a tristeza, a decepção, a frustração tome nossa vida, a nossa cabeça fica para baixo mesmo, minha gente. Desculpa essa expressão, mas nossa cabeça perde o sentido. Tudo que nós vivemos agora não tem um norte, e eu gosto muito de usar essa palavra. Perde-se o norte. Nós saímos do caminho da alegria, da felicidade. Felicidade essa que o caminho nos mostra que não é aqui, é no céu. E passamos a olhar somente para tristezas, uma expressão que muitos pregadores já usaram aqui. Passamos a viver como galinhas, e você sabe que a galinha só fica ali ciscando para baixo, só fica com a cabecinha para baixo. Nós passamos a ficar buscando migalhas, por isso a expressão do mendigo. Passamos a mendigar somente as migalhas, a mendigar somente aquilo que nos é jogado, e se jogam para você, olha, a vida não está bem, você vai colhendo isso. Veja nosso tempo de hoje, quantas pessoas, olha, as coisas não vão mudar, e a pessoa vai acolhendo, só mendiga as coisas negativas, só pede as coisas negativas, não são capazes de perceber que Deus nos deu a abundância da graça, a riqueza, e ficam só colhendo as coisas negativas. Aí daqui a pouco alguém chega na casa do outro e fala, olha, porque lá na sua casa está terrível, e você se deixa ser tomado por aquela má notícia, e só fica colhendo as coisas negativas, só fica mendigando. Por isso que a força do ressuscitado, no momento em que eles estão caminhando, chega até nós, mesmo que às vezes nós não reconheçamos como eles não reconheceram. Jesus se aproxima deles, Jesus entra naquela realidade obscura da vida deles, a falta de fé e a falta de esperança, tomadas por uma decisão deles de ficarem presos às coisas negativas, mesmo tendo tido testemunhas de que Jesus havia ressuscitado. E Jesus adentra naquela realidade obscura da vida deles para iluminá-los. Jesus está adentrando na nossa realidade, nas realidades obscuras, que sejam elas decepções, que sejam elas frustrações, que sejam elas incompreensões, não importa, a força do ressuscitado está adentrando aí. E para nos mostrar o quê? Que aquele que ressuscitou caminha conosco. Por isso, uma outra boa notícia, meus irmãos, não só Jesus ressuscitou, mas Ele ressuscitou para nos mostrar que naquele sepulcro vazio, Ele o deixou para que nós não ficássemos sozinhos. Você não caminha sozinho, a força do ressuscitado te acompanha. A força do ressuscitado é capaz de fazer com que o seu coração se abrase. Como aqui me permita falar, mas eu via por comentários que eu não pude necessariamente ouvir, pessoas testemunharem essa força do ressuscitado em tantos outros lugares. E aqui eu trago o exemplo da Miriam, que partilhava com a gente a sua experiência lá no outro lado do continente, onde dizia dos irmãos que cuidavam dos menores, olha a força do ressuscitado ali alcançando, através de crianças que cuidam de outras, mesmo num olhar de um país, de uma realidade com tanta falta de esperança, mas através de uma criança, a força do ressuscitado chegando e cuidando da outra. A força do ressuscitado está chegando na tua vida, meu irmão, já chegou, já está contigo, e por isso nós nos alegramos, e por isso essa força vai ser essa força que vai falar lá na boca de Pedro e João, olhando para aquele mendigo: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho lhe dou, levanta e anda. Foi pela força do ressuscitado, pelo nome de Jesus, que aquele mendigo se levantou. E interessante, ele não entrou no templo com aqueles discípulos caminhando assim, de cabeça baixa. Não, ele não entrou assim não. Ele entrou pulando,
ele entrou louvando a Deus. Aquela criança daquele país estava na verdade pulando e louvando a Deus, porque ela sabia que o fim dela não era aquela tristeza, mas é o céu, e por isso aquilo motivava a cuidar do irmão. E é isso que deve te motivar a você a cuidar do teu irmão, da tua casa, da tua família, que deve te motivar a vivenciar essa experiência do ressuscitado. Por isso agora eu vou pedir em nome de Jesus, vou falar na autoridade do nome de Jesus: levanta, povo de Deus, e fica de pé mesmo. Levanta com alegria, levanta para testemunhar para o mundo que lhe acompanha pelos meios de comunicação. Jesus ressuscitou, e nós podemos cantar mais uma vez: exulte. Vamos exultar com esta alegria da experiência da força do ressuscitado que está aí, agindo na tua vida, e que é capaz de fazer sorrir, cantar, pular, glorificar a Deus, porque o nosso lugar é o céu. Cantemos, meus irmãos. Erguendo os nossos braços, exultemos ao Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Bem forte, povo de Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!